I am Patrick, a sinner most unlearned, the least of all the faithful, and utterly despised by many. My father was Calpurnius, a deacon, son of Potitius, a priest of the village of Banavum, Tabernia. He had a country seat nearby, and there I was taken captive. I was then about 16 years of age. I did not know the true God. I was taken into captivity to Ireland with many thousands of people, and deservedly so, because we turned away from God and did not keep His commandments. Essa é uma cópia da Confissão de São Patrício, o testemunho de um homem considerado como o irlandês mais famoso de todos os tempos. Porém, os mitos e as lendas obscurecem a sua verdadeira identidade. Porventura foi ele quem fez a obra missionária milagrosa na Irlanda? Foi ele quem mandou para fora da Irlanda as serpentes? Meu nome é Fernando Iglesias e eu estou muito feliz em compartilhar com você o 5º programa da série O Sétimo Dia. Vamos falar sobre o personagem verídico chamado São Patrício, um homem diferente daquela lenda e da tradição. Logo falaremos mais sobre o prolongado esforço por substituir o sábado bíblico pelo domingo como o dia universal do culto cristão. Patrício nasceu na Escócia no final do IV século, na cultura céltica cristã. Sua religião foi muito diferente do cristianismo latino ou romano, adotado em outras partes da Europa Ocidental. Não sabemos quem foram os primeiros cristãos celtas, nem quem lhes deu a conhecer o cristianismo, nem mesmo quando teve início tudo isso. Porém, o que sim sabemos é que eles criam segundo escreveram Patrício e outros. Sabemos também que a crença deles estava fundamentada naquilo que entendiam das Escrituras. Contrário aos teólogos do cristianismo romano que salientavam mais e mais os ensinos da igreja e dos concílios, os pregadores celtas enfatizavam a Bíblia. Essa lealdade à Bíblia distinguia os cristãos celtas da comunidade cristã romana. Já que a Bíblia era a base da sua fé, era difícil para eles sujeitarem-se à autoridade da igreja romana. Na verdade, a igreja celta se desenvolveu fora da influência romana. Tinha raízes na mesma igreja que observava o sábado, cujo início ocorreu com Jesus e os seus apóstolos lá no I século. Esse antecedente do cristianismo original dos cristãos celtas nos indica que eles criam firmemente nas Escrituras, eles faziam o que a Bíblia lhes dizia. Esse mesmo antecedente nos indica que eles receberam o cristianismo antes que a observância do domingo ganhasse fama. Não existe nada nos escritos de Patrício indicando que ele tenha aceito os ensinos dos padres da igreja. Ele reconhecia somente as Escrituras para apoiar sua crença, sua prática e suas pregações. Veja bem, a religião de Patrício era totalmente diferente da religião de Roma, tanto na forma como na substância. A Bíblia, não a igreja, era a fonte de verdade. Ele foi fiel aos ensinos contidos nela e obediente aos seus mandamentos. Essa é a religião que ele foi chamado a levar para o povo da Irlanda. Sequestrado pelos invasores, Patrício e milhares mais foram levados à Irlanda para serem vendidos como gado. Ali ele passou 6 anos trabalhando como escravo para um camponês. Every day I had to tend sheep, and many times a day I prayed. The love of God and His fear came to me more and more, and my faith was strengthened. And this even when I was staying in the woods and on the mountains. And I used to get up for prayer before daylight, through snow, through frost, through rain. And there one night I heard in my sleep a voice saying to me, "Soon you will go to your own country." And again, after a short while, I heard the voice saying to me, "See, your ship is ready." And it was not near, but at a distance of perhaps 200 miles, and I had never been there, nor did I know a living soul there. And then I took to flight.
and I left the man with whom I had stayed for 6 years. And I went in the strength of God, who directed my way to my good. And I feared nothing until I came to that ship. Patrício sempre achou que a sua fuga da Irlanda foi dirigida pela mão divina. Os seus conterrâneos lhe receberam e suplicaram que não os deixasse mais. Porém, o plano de Deus para a vida de Patrício não era para ser realizado na sua terra natal. I saw in the night the vision of a man whose name was Victoricus, coming as it were from Ireland with countless letters. And he gave me one of them. And I read the opening words of the letter, which were, "The voice of the Irish." And as I read the beginning of the letter, I thought that at the same moment I heard their voice, and thus did they cry out as with one mouth, "We ask thee, boy, come and walk among us once more." Então, respondendo às vozes dos irlandeses, Patrício voltou à Irlanda. Ali, sua ocupação como pregador e instrutor lhe rendeu ao final o título de santo, colocando-o entre os missionários cristãos mais conhecidos do mundo. Mas um fato não muito conhecido é o seguinte: São Patrício observava o repouso do 7º dia. 2 séculos após a sua morte, seu biógrafo escreveu que todo 7º dia Patrício e seu amigo Vitórico se reuniam para orar e confraternizar. Alguns historiadores até acreditam que o amigo especial de Patrício nos sábados era, na realidade, um anjo. Não precisamos depender apenas dos escritos nem das experiências de Patrício para entender a história da observância do 7º dia na Irlanda, pois suas antigas leis prevaleceram na história das tribos irlandesas por muitos anos, e essas leis estipulavam, entre outras coisas, que o povo devia guardar o repouso do 7º dia. Parece ter sido costume nas igrejas célticas primitivas guardar o sábado judaico, como um dia para descansar do trabalho. Obedeciam o 4º mandamento literalmente no 7º dia da semana. Enquanto a frouxidão a qual se diz ter prevalecido entre os celtas quanto à observância do dia do Senhor não pode ser desculpada, pode até um certo ponto ser explicada. O repouso do sábado judaico, 7º dia, continuou sendo considerado pelos cristãos primitivos como um dia de descanso, ao passo que o 1º dia da semana era observado como um dia de alegria em comemoração da ressurreição. À medida que a influência da religião romana ia crescendo, a mesma foi afetada